Oi, tudo bem? A palavra de Deus hoje é gratidão. A única coisa que eu tenho no meu coração é isso: gratidão. Por tudo que aconteceu ontem, por tudo. Ontem eu até estava me lembrando uma coisa antes de conversar com vocês, de falar da ação de graças. Quando eu estava contando o meu testemunho, é que se passaram vários anos, eu tinha esquecido de uma coisa muito importante. Com tudo que eu sofri, com tudo que eu passei, não vou contar testemunho aqui, já contei ontem, mas quem estendeu a mão para mim, de fato, na época, foram irmãos evangélicos. Não foram irmãos da igreja que eu fazia parte. Teve dois, sim, teve dois padres que tentaram lutar por mim, mas não dava certo. Mas foram irmãos evangélicos que cuidaram de mim, cuidaram do meu coração. Vou até citar, esses eu posso citar. Tinha o pastor Werner, pastor da igreja Sara Nossa Terra. Esse me levou até Jesus para Jesus curar meu coração. Eu tinha saído com muito sentimento de raiva, de ódio, de vingança. E o Werner me acolheu. E ele com os irmãos daquela igreja me acolheram. Me levava para São Paulo, para as reuniões com o bispo. E em nenhum momento na igreja ele falou assim: olha, o ex-padre Romano está aqui. Você viu quem está aqui? O padre está aqui na igreja. Nunca. Eles tinham programas na rádio, queria participar, eles não deixou, o Werner não deixou. E aí teve empresários da igreja que me ajudaram financeiramente, me arrumaram um emprego, para mim não passar necessidade de poder pagar as contas. Me ajudaram muito. E depois também a igreja do Evangelho Quadrangular com o pastor Miguel, que se tornou meu amigo, até hoje é meu amigo. E naquele instante eu passei a ter um respeito muito grande, coisa que eu não tinha aprendido onde eu tinha estudado. Passei a ter um respeito muito grande pelos irmãos evangélicos. E percebi assim, que ser cristão não é olhar para a placa, como o Sr. Domingos me ensinou, mas olhar para Jesus que nos une. E ontem em Pinhal, quem me acolheu foi uma família evangélica. Me acolheram na casa deles, fizeram um almoço digno de rei. Ainda depois da celebração me fizeram um monte de marmita, que eu tenho almoço para hoje aqui ainda. Mas fui acolhido com um carinho imenso por uma família evangélica. Enquanto muitos daqueles que se diziam meus irmãos estavam por aí, criticando ou coisa e tal. Mas eu não quero falar sobre isso mais. Eu quero falar da minha gratidão, sabe? Do nascimento da Igreja Ortodoxa em Pinhal. Padre Jonas tem uma música que ele diz assim, né? Que não dá mais para voltar, o barco está em alto mar. E tem uma outra música do Fernandinho, a música evangélica, que diz: uma nova história Deus tem para mim. Eu me senti ontem. Eu me senti realmente, não é questão de orgulho, mas eu me senti no início da igreja. Lá com os primeiros discípulos de Jesus. Era assim. Uma igreja família, uma igreja que partilha o pão, uma igreja que reza, uma igreja que conversa. Que não foi uma simples liturgia ortodoxa, mas foi uma reunião de família. Reunião de amigos, de irmãos. Desde o Cássio, a Dani, a Michele e tantos outros. Uma reunião de irmãos. Sabe, assim, eu tenho ação de graças hoje por essa comunhão, porque eu sei também que é uma missão de pedras vivas. Até foi citado, daqui para frente nós somos seus discípulos. Somos seus discípulos para o nascimento dessa nova igreja. Por isso eu rezo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma coisa importante. Percebi fortemente que somos todos irmãos. Todos irmãos. Como eu disse, irmãos não católicos, irmãos evangélicos, somos todos irmãos. E era assim que Jesus vivia.
Paulo era fariseu. Pedro, André, Tiago eram judeus. Então veja, naquele tempo de Jesus, ele juntou esse tipo de gente. O Mateus, apesar de ser fariseu, Mateus era cobrador de impostos, roubava demais, né? Eu brinco sempre com as pessoas que se eu tivesse que escolher um dos 12 discípulos de Jesus, não escolheria nenhum, né? E Jesus pegou aquilo que os homens não acreditavam, aquilo que era impossível. E Jesus se tornou e fez possível. E hoje, sabe, palavras humanas parecem pequenas, pois o que vivemos ontem transcende assim o tempo cronológico. O que aconteceu ontem na primeira divina liturgia não foi apenas uma reunião religiosa. Eu digo a você uma coisa, foi um plantio, uma semente em solo de pinhal. E sabe, muitas vezes a história de uma cidade é contada por suas construções, sua economia, sua política. Mas ontem Pinhal escreveu um capítulo em sua história espiritual. Apesar de todas as lutas que tivemos contra o demônio, essa história começou a ser escrita ontem. Você viu, na hora de começar a missa, o temporal que caiu em Pinhal, uma coisa absurda, a chuva. Houve também a história de que muitos não conseguiram chegar até lá o comercial, porque nem eu sabia, o comercial mudou a entrada. Eu tinha passado o endereço aqui para as pessoas da rua Hermenegildo, né? Mas não era mais na Avenida Hermenegildo, a entrada virou lá para baixo. Se não fosse o Cássio, por exemplo, eu não ia saber. A Dani Gato ficou procurando a entrada, e muitos foram embora porque não acharam a entrada. E muitos, olha, que foram sair de casa, chuva forte, o som atrasou, o Cabelo, mandou um abraço pro Cabelo, carinhoso, gostei de conhecer o Cabelo, ele que colocou o som para nós lá, um abraço muito forte pro Raé, que irmão que esse Raé foi, Raé que cuida lá da quadra de esportes, lá do comercial, ele foi mais que irmão. O Cássio, que esse Cássio correu, que esse Cássio lutou para que isso acontecesse. E o inimigo queria impedir. Você viu quanto tempo que foi de pessoas falando e de tudo que aconteceu. Não vou citar mais, nunca mais vou falar sobre isso. Mas mesmo assim, na liturgia, apesar da chuva que caiu, o céu se abriu sobre nós. E a luz da ortodoxia agora brilha. Essa mesma luz que brilha ininterruptamente, nossa, que enrolada, há milênios, desde o cenáculo de Jerusalém, essa luz que brilha sempre desde o cenáculo de Jerusalém, acho que foi melhor assim, né? Minha língua enrolou. Essa luz da ortodoxia. Oi, Regina, pena que você não foi, né? Não deu, né? Essa luz encontrou um novo lar em nossa comunidade. Como diz lá no Salmo 118, 24, este é o dia que o Senhor fez para nós. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Então, queridos, a palavra central da nossa fé é a Eucaristia. Muitas vezes a gente usa a Eucaristia apenas para descrever o sacramento. Mas esquecemos que na língua original, Eucaristia significa essencialmente ação de graças. São João Crisóstomo nos ensina que a gratidão por um benefício recebido é a melhor oração para obter novos benefícios. Não poderíamos começar essa jornada em Pinhal, sabe? A Regina foi. É verdade, Regina, desculpa. A Regina foi, sim. E foi muito especial, né? Foi uma tarde que ela está dizendo, foi uma tarde que amamos. Agora a gente não pode começar, como eu estou dizendo, essa jornada em Pinhal de outra forma que não fosse agradecendo.
Agradecendo primeiro a Deus, que em sua providência inefável moveu corações para que este momento se tornasse realidade, verdade, Regina. Você e a Vera. Eu estava lembrando de vocês agora. Logo, não, vamos lá na chácara que você falou, logo, logo. Eu fiz uma confusão aqui, Regina, com outra Regina, desculpa. As duas estavam lá, a Vera dando palpite. A Vera até falou um negócio que eu achei muita graça. Eu dei risada na hora que eu cheguei aqui em Divinolândia. Tem que contar, não sei o quê. Vou dizer o que ela disse. Mas eu tenho que agradecer a vocês, o Cássio, né? O Cabelo, a Dani, minha marqueteira, né? Minha especialista em marketing. A Michele, minha coroinha, que ontem também se tornou coroinha. A própria Regina, a Vera. Pessoal de Andradas. Tinha gente de Andradas. O Raek foi sensacional. Não dá para ficar falando aqui. Agora, se estamos aqui, é porque ontem foi o Kairos. O tempo oportuno de Deus. Tempo oportuno de Deus. Mas veja bem uma coisa, que mistério profundo. O Deus, o Criador do Universo, escolhe agir, sabe, através de mãos humanas. Santo Irineu de Lyon, um santo ortodoxo, dizia que a glória de Deus é o homem plenamente vivo. E vejo a glória de Deus em cada detalhe que muitos talvez nem notem, mas que Deus vê perfeitamente. Vocês, cada um, prepararam um banquete nupcial entre Cristo e sua igreja em Pinhal. Nasceu a Igreja Ortodoxa em Pinhal. Inclusive o apóstolo Paulo, em sua carta aos Romanos, 16:3, saúda seus colaboradores, chamando-os de meus cooperadores em Cristo. E da mesma forma, sabe? Eu saúdo hoje os cooperadores de Pinhal. Conversando com você, viu, Rê? Você, a Vera, a Michele, a Dani, o Cássio. É que eu estava dizendo até agora há pouco, a Dani falou no finalzinho da nossa Eucaristia. Agora que eu tinha falado na Eucaristia que a igreja já estava nascendo com discípulos, né? Porque o Cássio, por exemplo, já é subdiácono, vai ser ordenado por mim, diácono. Vou até fazer uma entre aspas, dar uma paradinha aqui, e já te convidando para o dia 8 de março, 8 de março, segundo domingo do mês que vem, às 4 da tarde, provavelmente no Polo Esportivo. O pessoal pediu, a Vera pediu para ser no Polo Esportivo, disse que é mais fácil, vamos tentar o Polo Esportivo. Eu vou ser Sagrado Bispo, sabia? Sagrado Bispo da Igreja Ortodoxa. Na minha pequenez, na minha fraqueza, nos meus pecados, o patriarca me indicou e o bispo me avisou. E eu vou receber a ordenação e me tornar apóstolo, né? Bispo é apóstolo. Eu estou me dirigindo a vocês também, sabe, queridos, amigos. Muitos de vocês ontem doaram o bem mais escasso no mundo. Qual é o bem mais escasso? O seu tempo. Em uma área de pressa, de egoísmo, mesmo aquela chuva toda, vocês pararam suas vidas para servir a algo que é maior que vocês mesmos. Fátima Dalbelo de Mococa, Deus abençoe. Houve aqueles que trabalharam no silêncio dos bastidores, longe de fotos, dos aplausos. Lembre-se das palavras de São Basílio, também santo ortodoxo grande, que diz assim, ó, quem faz o bem ao seu próximo, faz o bem a si mesmo. E a amizade cristã, né, que ontem foi muito forte, que os gregos chamam de filoxenia, o amor que acolhe. Queridos, vocês não foram apenas voluntários, vocês foram cofundadores desta história espiritual. Como diz o Eclesiástico 4:12, um cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. E por que uma igreja ortodoxa em Pinhal, hein?
Perguntaram, por que ele vem para Pinhal? Será que não esquece Pinhal? Teve alguém que falou isso. Ah, mas você não deixa Pinhal sossegado, você não sai de Pinhal. Por que Pinhal? Por que foi escolhido Pinhal? Porque o mundo contemporâneo tem uma sede desesperada de raízes. Vocês perceberam, vocês que estavam lá e estão assistindo e vão assistir, que a Eucaristia celebrada ela é da forma com que era celebrado no templo dos apóstolos. Sem toda aquela pompa, sem todas aquelas entradas, sem todas aquelas coisas assim, mas como os apóstolos celebravam. Quando a Dani pediu para chegar ao altar mais para frente, para ficar mais perto das pessoas, o coração dela viu aquilo que eu, por exemplo, não tinha visto. Tinha que ficar mais perto. A mesa tinha que ficar mais perto dos convidados. Então a ortodoxia nos convida a lançar as redes em águas profundas. São Gregório Nazieno, ortodoxo também, nossa, eu tô com a língua ruim hoje, né? Ele diz assim, nós não inventamos a fé, nós a recebemos. E aos que estiveram presentes ontem, puderam sentir a honra deste momento. Vocês foram as testemunhas oculares do primeiro fôlego da Igreja Ortodoxa em Pinhal. E daqui a 50 anos, o nome de vocês estarão nas raízes desta comunidade. Como diz a Escritura em 1 Pedro 2,5. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo. Então, queridos, vocês são as pedras vivas sobre as quais o altar de Pinhal da Igreja Ortodoxa foi erguido ontem. E esse nascimento é apenas o começo. Uma criança recém-nascida, que vai precisar de proteção e alimento. A nossa comunidade em Pinhal precisará de todos nós para crescer em estatura, sabedoria, graça diante de Deus e dos homens. Evangelho de Lucas, né? E é como eu estou falando para você, para terminar, voltamos às raízes do cristianismo. Repetindo, a forma como no início era celebrada a verdadeira liturgia. Você ontem sentiu. Mas ela começa também quando saímos ontem lá das portas do comercial. Ali vai começar a liturgia. São João de Constantade, acho que é assim que fala, ensina que a nossa vida inteira deve se tornar uma liturgia contínua, porque agora é com vocês. A semente foi lançada, agora vocês têm que fazer essa semente espalhar. E que a generosidade que vimos se torne um hábito. Aos nossos amigos, colaboradores, que o Senhor lhes retribua 100 vezes mais. Lembre-se da promessa de Cristo. Quem der apenas um copo de água fria a um desses pequenos, de modo algum perderá sua recompensa. Se ele recompensa, olha só, um copo d'água, imagine o que fará por quem ajudou a erguer a Igreja Ortodoxa. Hoje podemos dizer que Pinhal é mais rica. Pinhal hoje brilha como uma luz que não se apaga. E pelas orações de nossos santos, dos santos padres, Senhor Jesus, nosso Deus, tende piedade de cada um de nós e nos salve. Aliás, já aproveitar que a Silvia está aí e lançar. A Dani ontem lançou um desafio assim. Porque a semente ela demora para brotar. Qualquer semente que você planta demora. Então a Dani lançou um desafio que eu gostei. Primeiro, a próxima missa vai ser dia 8 de março, não antes. Que vai ser a missa da minha sagração, quando eu me tornarei apóstolo, me tornarei bispo. Convido até você já desde já. Vai marcando a sua agenda dia 8 de março, 4 da tarde. Só vamos decidir o lugar. A Dani lançou um desafio, viu, Regina? Depois você entra em contato com ela também, de fazer a cada 15 dias um grupo de oração, no meio da semana.
Não precisa estar o Padre Fernando lá. Mas fazer um grupo de oração. Até lembrou de como a gente começou lá atrás, há muitos anos atrás, nosso primeiro grupo de jovens, que foi na igreja da Aparecida, onde, naquela igreja tem as corujas lá em cima. Quando a gente começou o primeiro grupo lá, tinha 6 pessoas, né? Depois foi multiplicando, multiplicando. Então a Dani lançou um desafio. Cada 15 dias um grupo de oração. Pode ser um dia na casa da Regina, outro dia na casa da Vela, outro dia na casa da Dani. Sei lá, a cada 15 dias. É muito bom isso. Para a igreja se encontrar. A próxima missa, dia 8 de março, vai ser a sagração. Não temos o local, vamos decidir essa semana o local onde vai ser a sagração, porque vai vir o meu bispo, primaz, vai vir um bispo de São Paulo, que vão me sagrar bispo. Não vai mudar nada, vou continuar sendo o Padre Fernando de sempre, o seu amigo. Depois que eu for sagrado bispo, aí já vou preparar, tem 3 para preparar para ordenar diáconos. Aí vai eu fazer a celebração para ordenar esses 3 meninos diáconos. Aí vamos marcar uma missa em Santo Antônio do Jardim. Viu, Regina? Lá na chácara que você falou. Vamos lá celebrar uma missa lá. Começar um trabalho lá no jardim. E sem cabelo, tá? No jardim, sem cabelo. O meu não tem jeito de fazer implante de cabelo mais não, porque não tem mais nada. Vocês vão saber o que eu tô falando. Quem sabe Andradas, que foi pedido também Andradas. Mas aí provavelmente, se Deus ajudar, vou mudar para Pinhal, se tá tudo certo. Estou atrás do emprego, estou tentando arrumar um trabalho para fazer, porque o padre ortodoxo não vive da igreja. Só para você saber, se você não sabe disso. O padre ortodoxo vive do próprio trabalho, então estou atrás do emprego em Pinhal, depois vou arrumar uma casa para morar. E assim que eu estiver em Pinhal, aí vamos ter missa todo fim de semana e grupos de oração. Aguardem, que essa semente foi plantada. E como diz a música, o barco está em alto mar, não dá mais para voltar. Obrigado a todos mesmo de coração por tudo. E repito, é apenas o início. Deus abençoe a cada um de nós. Fiquem na paz. Até amanhã, meio-dia, se Deus quiser.